Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a vocês. E desculpem estes minutos que demoramos um pouco, estamos com problemas na internet. Não sei se foi alguma influência da seleção portuguesa ontem que chegou mal e a internet hoje está solidária, não é? Não sabemos. Bom, pronto, vamos animar e esperar que isto melhore um pouco, amém? Então, meus queridos, é para nós uma alegria estar na casa de Deus, amém? Para nós para louvar, bem dizer o nome do Senhor, não é? Convidávamos a ficar de pé e para nós, como já perceberam, é uma alegria para nós rever outra vez o irmão Arlindo depois do pequeno acidente e da queda, que já está ele connosco. É bom dar graças a Deus por tudo. Oramos também pela irmã Domitília, ela também já fez a sua cirurgia à vista, correu bem, está agora em recuperação e graças a Deus por tudo. Irmã Armandina, também é um gosto de vê-la outra vez, com força, com ânimo, vamos para a frente, a animar-nos uns aos outros, não é? E queremos orar a Deus e agradecer também por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, amém? Então oremos ao Senhor juntos. Querido Pai Celestial, ao Senhor, aqui estamos nós nesta manhã com alegria, com prazer, ó Senhor, porque Tu és grande, Tu és misericordioso, Tu tens feito coisas boas para cada um de nós e por isso nós estamos aqui, Senhor, com um coração alegre, feliz, Senhor, e Te pedindo, Senhor, mais uma vez que continues a derramar a Tua graça e a Tua força para cada um de nós. Para nós é uma alegria ver de novo o irmão Arlindo connosco. Obrigado, Senhor, pela Tua mão, pelos Teus anjos que têm guardado e protegido o Teu servo. Ó Senhor, muito obrigado por ver de novo no nosso meio. Queremos também lembrar a irmã Armandina, a irmã Domitília. Ó Deus, ajuda estas suas servas que precisam também, como o irmão João, a irmã Terezinha, o irmão Luís, a irmã Leonora, ó Senhor, estes queridos que estão em nosso coração, Senhor, mas que estão a passar momentos difíceis na sua saúde, ó Senhor. Deus, levanta e anima a cada um de nós, ó Senhor, e a nós que estamos aqui nesta manhã, pedimos também que nos fortaleças, Senhor, espiritualmente, para que possamos, Senhor, continuar nesta caminhada espiritual, Deus. Não quero também terminar a minha oração nesta manhã sem pedir a Tua bênção também para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Muito obrigado. Abençoa a cada um e seja feita a Tua vontade na vida de cada um de nós. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Então vamos continuar a louvar o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos adorar este Deus santo, Ele é santo para sempre. Amém? Ele é todo poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor cantam ao Cordeiro esta canção. Os que em Ti te foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e
eleva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantamos para sempre, amém, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, tua criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele é santo para sempre, amém? Aleluia, grandioso o nosso Deus, aleluia, santo és tu, Senhor, aleluia. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como tu, não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can take a heart like you do. I can search the whole eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can
search for all eternity long and find there is none like you. Como rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como tu, não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Aleluia, Senhor. Não há outro como tu, meu Deus. Só tu, Senhor. Aleluia. Só tu, meu Deus. Aleluia. Santo és tu. Santo, Senhor. Aleluia. Pai Santo, atrai-nos mais a ti, Senhor, que possamos fitar os nossos olhos a ti, Senhor. Aleluia. Só em ti. Só em ti, Pai Santo. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Atrai-me a ti, Senhor. Não me deixes só. Minha vida está no teu altar, para ser moldado com tuas mãos. És o meu desejo, como tu não há. Nada tomará o teu lugar, nem comparar teu abraçar. Leva-me ao lugar para contigo estar. És o que preciso, és o que eu mais desejo, és o que preciso, em tua presença está. És o que preciso, és o que eu mais desejo, és o que preciso, em tua presença está. Atrai-me a ti, Senhor. Não me deixes só. Minha vida está no teu altar, para ser moldado com tuas mãos.
és o meu desejo. Como tu não há, nada tomará o teu lugar, nem comparar teu abraçar. Leva-me ao lugar para contigo estar. És o que preciso, és o que eu mais desejo, és o que preciso. Em tua presença está. És o que preciso, és o que eu mais desejo, és o que preciso. Em tua presença está. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. És o que preciso, és o que eu mais desejo, és o que preciso. Em tua presença está. Em tua presença está. Em tua presença está. Aleluia, Senhor. Tu és o que nós precisamos, meu Deus. Não há outro como tu, Senhor. Oh, Senhor, a ti, Senhor, nós precisamos. A cada dia, a cada instante, Senhor. Porque sem ti não há existência, não há viver. Verdadeiro viver não existe sem ti, Pai Santo. Por isso, nós pedimos, Senhor, que tu nos fortaleças, Senhor, nos ajudes nesta caminhada, Senhor, a fitar os nossos olhos em ti, Senhor. Oh, Senhor, e não sair do teu caminho, Senhor, aleluia, mas andar sempre, Senhor, de acordo com a tua vontade, com o teu querer, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, nesta caminhada. Abençoa agora, Senhor, o teu servo que vai transmitir a palavra, Senhor. Oh, Senhor, pedimos que o unges com poder e graça, Senhor. Vem, Senhor, abençoar a cada um de nós, Senhor, ao recebermos, ao escutarmos, Senhor, que possamos receber, oh, Senhor, e guardar a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Abençoa, Senhor, continua ministrando em nós, Senhor, a nós, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor, amém. Irmãos amados, vamos receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra nesta manhã, amém? Deixem sentar-vos, irmãos, amém? O Senhor tem atraído a cada um de nós, não é? E queremos continuar, não é? A procurar também esta intimidade e esta comunhão com Deus. Amém? Apenas aqui uma palavra para os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Se por qualquer motivo
a internet começar a cair, não desanimem e se tiverem desejo, como sempre o nosso irmão Tony, logo na segunda-feira a seguir, ele repõe a gravação, porque além de estarmos a transmitir em direto, estamos também a gravar o nosso serviço e, portanto, se alguém disser, oh, que pena, eu gostava tanto e a internet caiu e eu perdi, então não se preocupem que nós logo que seja possível, segunda ou terça-feira no máximo, nós teremos o nosso culto já nas redes sociais outra vez de novo. Amém? Irmãos, graças a Deus, porque como eu disse, é bom vir à casa de Deus, não é? Partilhar e poder também desfrutar e não só relaxar um pouco na presença de Deus, mas também podermos ter este convívio e esta fraternidade no fim do nosso culto. Amém? Meus irmãos, eu queria hoje partilhar alguma coisa convosco, mas para lembrar os irmãos que há umas 3 semanas, penso eu, há uns 3 domingos atrás, nós estivemos a refletir, e se algum irmão tem na sua memória ainda, estivemos a falar sobre Caleb. E nós dissemos que Caleb, não é, aos seus 85 anos, ele continuava com o mesmo empenho, com o mesmo fervor, com o mesmo entusiasmo nesta relação com Deus, quando ele tinha 40. Não é? Então, o que é que nós podemos perceber nisto? Não é? Que Caleb viveu uma vida espiritual em fervor. Não é? Eu posso dizer, por outras palavras, que Caleb viveu a sua vida espiritual em fogo espiritual. Certo? Concordam comigo? E eu usei a expressão fogo espiritual precisamente porque o tema que eu quero partilhar convosco e queria refletir convosco tem este tema precisamente, como fogueira. E nós espiritualmente, irmãos, temos que, em cada dia da nossa vida, ser uma fogueira, não é? E uma fogueira é aquele elemento que arde, não é? Que está sempre com brasas, com animar, e nós precisamos, na nossa vida espiritual, viver esta vida assim, em fogueira, com fervor, com entusiasmo, amém? Porquê, irmãos? Porque o próprio apóstolo Paulo faz-nos esse apelo, ele exorta-nos a vivermos com fervor, com entusiasmo, não é? Vamos ler o primeiro texto da palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 12 e no verso 11, vamos ler este conselho, este apelo do apóstolo Paulo para a introdução daquilo que eu quero partilhar convosco, que é que temos que ser como uma fogueira. Então, vamos ler, obrigado irmãos, vamos ler este versículo que diz assim: não sejais, o que é que diz lá? Vagarosos no cuidado. E agora sim, vamos lá ler todos juntos com entusiasmo, não é? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sede, o quê? Fervorosos. Irmão, nós olhamos para este versículo, nós temos então aqui 2 exortações. A primeiro apelo é para não vivermos a vida terrena numa apatia, numa indiferença, talvez sem querer ser indelicado com ninguém, mas num tipo de uma preguiça, numa indolência, não é? Por isso é que ele diz, não é? Não sejais o quê? Vagarosos, indolentes, não é? Não sejais, que a vossa vida não seja assim, não é? Depois tem a segunda exortação, e a segunda exortação vai no sentido contrário, que é precisamente o contrário, que ele diz, nós temos que viver uma vida com motivação, com ânimo, com alegria, com prazer, no ativo do serviço para Deus. Por isso ele diz, sede fervorosos, do quê? No Espírito, sede fervorosos. Então, o que é que nós vemos aqui? Irmãos, vemos que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser o quê? Fervorosos. Por isso temos que ser como aquela fogueira, que está sempre com fogo, sempre, não é? Irmãos, e ser fervoroso, e como eu disse, estar em fogo, tem uma certa conexão, ligação, são palavras distintas, mas que têm uma certa ligação. Porquê? Porque elas ambas falam de um entusiasmo, falam de uma paixão. Tudo aquilo que é fervoroso e tudo aquilo que está em fogo está entusiasmado, tem paixão, tem fervor, não é? E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de viver os nossos propósitos, quer sociais, quer espirituais, irmãos, também com energia, com entusiasmo. Amém? Porque quando nós nos tornamos um pouco indolentes, vamos lá, vagarosos, perdemos muito daquilo que Deus tem
para as nossas vidas, amém? Então, irmãos, é importante nós sermos o quê? Fervorosos. E é interessante que, se os irmãos forem aos vossos dicionários e fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que esta palavra fervoroso, né? E eu pesquisei isto, diz que vem de uma palavra grega, que é zeo, que significa o quê? Ferver, esquentar, estar em ebulição. Né? Então, fervor é o quê? Uma pessoa que está em fervor, que está fervoroso, ele está a ferver, está esquentado, né? Está em ebulição. Irmãos, e digo-vos uma coisa, e vocês, todos nós sabemos isto, não há uma ebulição sem fogo. Né? É o fogo é que nos leva a uma ebulição, não é? Assim, irmãos, no nosso contexto, ser fervoroso significa viver a vida terrena espiritualmente num espírito alegre, fervoroso, feliz, em fogo. Amém? Então que Deus nos ajude, não é? É neste contexto que eu queria agora focar-me no sentido literal da fogueira, para nós daqui tirarmos 3 tópicos que eu quero partilhar convosco hoje para transportar para a nossa vida espiritual. Vamos à realidade de uma fogueira, e todos nós que estamos aqui e os que nos acompanham, ninguém é novo para ele o que é uma fogueira, toda a gente sabe que é uma fogueira. E então eu tenho 3 pontos importantes, literalmente relativos à fogueira, que devem ser transportados para cada um de nós. E o primeiro é este. Não há fogueira sem fogo. Não é? Não há fogueira sem fogo. E fogo, agora, no sentido espiritual, o que é o fogo? Irmão, nas Escrituras, o fogo sempre teve uma conexão, uma relação com a própria pessoa de Deus. Querem ver? Vamos lá ler alguns versículos para vermos o que é que... Êxodo, no capítulo 3 e no verso 2, olha o que é que diz ali. Êxodo 3, 2. E apareceu-lhe o quê? Ora, veja lá. O anjo do Senhor, né? Em quê? Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E nós sabemos, pelo contexto, não é? Quem é que estava aqui, no meio do fogo? Não é? A própria pessoa de Deus. E veja o que é que ele diz. O anjo do Senhor veio em chama de fogo. Em Êxodo ainda 13, 21, olha o que é que diz lá, Êxodo 13, 21. E o Senhor, veja lá, Deus, ia adiante deles, de dia no quê? Numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E agora? E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém? E então podemos passar para Hebreus 12, 29, que também diz lá, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, estes pequenos versículos deu para nós entendermos o quê? Que espiritualmente, não é? A figura do fogo é uma relação com Deus. Então, se nós dissermos que não há fogueira sem fogo, não é? E se nós temos que viver como uma fogueira, então o que é que isto significa? Significa que a nossa vida precisa de quê? Ter nele o quê? A pessoa de Deus. Precisa de uma ação de Deus, não é? Fogueira é o conjunto da lenha que está acesa, não é? E então, e o que é esta lenha? Lenha, somos cada um de nós. A lenha é uma figura da nossa pessoa, do nosso caráter, da nossa maneira de ser. E este caráter, esta maneira de ser nossa, ela tem que ser queimada. Ela tem que possuir o fogo de Deus. Ela tem que ter a vida de Deus. Se tu e eu queremos ser realmente como uma fogueira, nós temos que deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas, amém? Porque o fogo é uma figura da pessoa de Deus e Deus precisa, não é? Não há fogueira sem fogo e não há uma vida de crente fervorosa, alegre e feliz se o Espírito de Deus, se a pessoa de Deus não estiver trabalhando em nós para nos tornar o quê? Uma brasa. Não é? Para nos tornar esta brasa. E só em brasa é que nós cumprimos a figura verdadeira de uma fogueira. Amém? Irmãos, eu recordo os nossos corpos, os nossos talentos, as nossas emoções, não é? E que representam a madeira, ela precisa de ser
tocada pelo fogo de Deus. A presença de Deus tem a atuar em nós para que nós possamos ser esta chama de fogo. Amém? Irmãos, para que pudéssemos dar luz e para que pudéssemos ser este calor, Jesus veio a este mundo para este trabalho. Querem ler Lucas 12:49? Vamos ver precisamente o que é que Jesus disse lá em Lucas 12:49. Olha o que é que ele diz lá. Eu vim lançar o quê? Fogo na terra. E que mais quero? Se já está aceso. Eu vim o quê? Lançar fogo na terra. Jesus veio, e Jesus também é Deus, e Deus como fogo, ele veio, quer dizer, atear fogo nas nossas vidas, amém? Irmãos, e Jesus esteve aqui conosco, quando ele subiu ao céu, o que é que ele disse? Eu vou para o Pai, mas o Pai vai enviar o quê? O Consolador, e o Consolador o que é? Também é o fogo. Não é? Por isso lá em Atos, quando os discípulos foram tocados e cheios do Espírito Santo, o que é que eles dizem? Diz que viam línguas como fogo. Irmão, então Jesus foi para o céu, mas deixou a presença de Deus, o fogo de Deus em nossas vidas. Não é? E nós, como fogueira de Deus, precisamos em cada dia da nossa vida sermos estas brasas, não é? Aleluia, não é? Este fogo de Deus, não é? Não vamos ler, mas os irmãos, só para quem quer registar, é Atos 2, 1 a 4, nós podemos ver que eles todos foram cheios do Espírito Santo, não é? E falavam em línguas, não é? E o Espírito Santo de Deus estava ali, tocando naquelas vidas, e quando o Espírito de Deus, ou quando eles saíram daquele lugar, eles saíram o quê? Em brasa, em fogo, não é? Pronto para fazer este trabalho espiritual. Amém? Irmãos, mas há aqui uma nota que também precisamos ter em conta. Não obstante o trabalho de Deus em pôr-nos em fogo, há o inimigo, ao Satanás, que tudo faz para impedir o fogo. Certo? Enquanto Deus trabalha e o desejo de Deus é pôr-nos em fogo, pôr-nos como uma chama, ao contrário, o que é que acontece? Satanás tem os seus bombeiros, se me é permitido dizer, para apagar o fogo do cristão. Esse é o trabalho dele. Enquanto Deus deseja que nós sejamos em brasa, Satanás e os seus bombeiros, não é, estão ali à nossa volta, procurando apagar o fogo de Deus, purgando, atidando, irmãos. Sempre foi assim. E vai ser sempre assim, até à vinda do nosso Senhor. Querem ver? Olha, Atos 4:26, para você ver como os fariseus, saduceus, não é? Os políticos daquele tempo, depois mais tarde até o próprio Saulo, depois todos foram pessoas que tentaram apagar o fogo, a ação de Deus na vida dos crentes. Querem ver? Olha o que é que diz ali, Atos 4:26. Levantaram-se o quê? Os reis da terra e os príncipes, e agora? E se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles uniram-se contra Deus, para apagar a pessoa de Deus, para destruir. Amém, irmãos? E em Atos 5:17, que diz lá o quê? E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e com eles eram eles os aceitas dos saduceus, encheram-se de inveja. E agora? E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas repara aqui, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Não, o inimigo sempre quis e vai sempre querer destruir, calar, apagar o fogo nas nossas vidas. Amém? Sempre foi e vai continuar a ser, porque sabemos que isso é o que o inimigo quer. Quer nos tornar pessoas indolentes, chamas apagadas, sem fogo, mas que Deus nos ajude. Amém? Eu tinha aqui vários textos, mas não vamos perder muito tempo nesta leitura. Em Atos, vários textos em Atos que temos ali para provar. Eu apenas pedi ao irmão, se fosse possível, para ler Atos, deixa-me ver aqui, Atos capítulo 5 e o verso 38, não é? Porque eles levaram os apóstolos para serem presos e para eliminarem a força, mas olha o que é que aconteceu aqui, verso 38, não é? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, quer dizer, não deixai-os, o que é que diz? Deixais, porque se este conselho ou esta obra é de homens,
se desfará. E olha o que é que ele diz. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Não é? Porque os versos anteriores eles disseram, houve muitas pessoas que se levantaram em nome de Deus e logo morreram, terminou tudo, mas ele diz, tenham cuidado, deixem-nos. Porquê? Porque é o que ele diz aqui, aqui o versículo, se este fogo for de Deus, ele permanece. Mas se for um fogo momentâneo, ele vai, não é? Se for um fogo humano, até podemos dizer assim, e vamos fazer aqui uma comparação que todos sabemos o que é. Uma fogueira com madeira, com carvão, e uma fogueira de palha. O que é que acontece? Se fizermos uma fogueira de palha, ela faz um grande fogo, mas daqui a um bocado desapareceu e acabou. Mas a fogueira que está em carvão, com madeira, ela é sólida e continua. E eles disseram, olha, cuidado, tomem lá. E eu gosto desta expressão, cuidado, não estejamos a combater contra Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos de saber. Pedir a Deus que nos ajude em cada dia da nossa vida a manter-nos fogo, brasas de Deus, não é? Mas não obstante o trabalho de Satanás, o fogo, irmãos, continuou e vai continuar até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Temos ali em Atos 2, 46 e 47, diz que o verso 47, que o 46 diz que eles perseveravam todos unidos no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E agora? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ainda há Atos capítulo 5 e verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Amém? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, não obstante o inimigo querer apagar, abafar esta fogueira, o Espírito de Deus continuava ativo e os crentes continuavam a servir a Deus, a crescer, a desenvolver-se, e a palavra de Deus crescia cada vez mais. Amém? Ora, irmãos, como podemos observar aqui, cada fogueira, irmãos, Jesus podia dizer, ele iniciou esta fogueira, o quê? Quando ele juntou os seus discípulos, não é? Podemos daquela maneira, e ele soprou neles o fogo de Deus, veio depois o Espírito de Deus, eles se tornaram estas brasas, mas o inimigo, irmãos, ele quer o quê? Apagar, quer abafar, mas que Deus nos ajude. A conclusão que nós temos que tirar daqui, irmãos, é que mesmo hoje, nós temos que pedir ao Senhor que continue a ajudar-nos para nós continuarmos a sermos estas brasas vivas, este fogo que possa ser útil para a obra de Deus, não é? Mas aqui também há um outro ponto que também precisamos de refletir. É que, irmãos, no processo de dar fogo, há um detalhe muito importante. É que a própria madeira que o irmão põe na fogueira, ela com o tempo, o que é que ela tem que fazer? Ela vai se desgastando. Ela vai se transformar em cinza, certo? Há aqui alguma coisa que isto nos quer ensinar? Quer? Qual é? É que a nossa natureza, não é? As nossas ideias, as nossas coisas, elas têm que se transformar em cinza. Elas têm que deixar de ter valor para que o próprio fogo tenha ação sobre nós, não é? Quando o fogo de Deus cai na nossa vida, aquilo que é o nosso orgulho, aquilo que é as nossas ideias, aquela que é a nossa posição, fica em cinza, desaparece, não é? Porquê? Porque Deus é que tem a prioridade na nossa vida, não é? Temos que ser estas brasas vivas, mas temos que deixar que o fogo de Deus nos torne em cinza, no sentido de destruir a nossa natureza carnal, a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos desejos, que Deus ajude, porque Ele precisa de tocar nas nossas vidas, para que a nossa vida, ela seja reduzida a cinza. Há uma expressão do apóstolo Paulo que eu quero ler para vocês. 2 de Coríntios 12:15. É o exemplo do apóstolo Paulo. 2 de Coríntios 12:15, ele diz assim: eu, de muita boa vontade, o que é que ele diz? Gastarei, e agora? E me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Desgastei. Eu tenho que me desgastar, irmãos. No sentido, a minha vida deixa de ter valores.
Lembra-se o que é que também noutra ocasião o apóstolo Paulo disse? Diz que a minha vida, para mim, no sentido das capacidades, daquilo tudo que ele era, para mim é esterco, não tem valor. Porque para ele o que é importante é a vida de Deus, é o Evangelho, é a pessoa de Deus na nossa vida, irmãos. Que Deus nos ajude. Aqui temos este contraste também que é importante refletir. Nós precisamos ser a fogo, mas também precisamos que a nossa vida ela se transforme em cinza, não é? Que deixem que o fogo de Deus queime aquilo que tem que ser queimado na nossa vida. Amém? Oh, irmãos, se queremos ser uma fogueira espiritual, temos a necessidade de anular a nossa natureza pecaminosa, egoísta, para que Jesus governe a nossa vida. Amém? Para que este fogo continue brilhando, não é? Mas isto, irmãos, não significa que a nossa identidade, aquilo que nós somos, que desapareça. Não. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, esse sim é que tem que desaparecer, não é? Por isso, Lucas 9:23, o próprio Senhor Jesus dizia: se alguém quiser vir a mim, o que é que ele diz? Lembra-se o que é que ele dizia? Negue-se a si mesmo, não é? O quê? Deixe de ser o centro das atenções. Deixe de pensar que você é que sabe tudo. Não. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Tome cada dia a sua cruz. Isto é, humilhe-se e siga-me. Amém? Olha, irmãos, que bonito nós precisarmos ter esta consciência. Precisamos de ser o fogo, precisamos ser esta fogueira, mas precisamos de que em nós, não é? Este eu, a nossa natureza, ela seja consumida, ela se transforme em cinza. Amém? Então, vamos a um segundo ponto que também é importante, não é? Já dissemos que não há fogueira sem fogo. E agora, o que é o fogo? O fogo tem outra característica. O fogo atrai. O fogo atrai. Se não houver fogo, as pessoas não são chamadas em atenção. Querem ver aqui? Nós já lemos o versículo e vamos voltar ao irmão Wesley, vamos voltar outra vez aqui a Êxodo, no capítulo 3, 2 e 3, para você perceber aquilo que eu estou a dizer. O fogo atrai. Olha o que é que diz ali. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, o fogo continuava. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Porquê? Porque a sarça se não queima. O que é que chamou a atenção de Moisés? O fogo. Não é? Aquela sarça em si já lá estava. E não que lhe chamou a atenção. Mas quando aquela sarça ficou em fogo, então sim, Moisés, há ali qualquer coisa, deixa-me lá ir ver o que é que se passa. Não é? Irmãos, isto no sentido espiritual, que é que você já entendeu o que é que eu quero partilhar convosco e despertar a cada um de nós? É, se nós somos esta fogueira, se nós estamos em fogo, o que é que acontece? Nós atraímos as pessoas a nós, certo? Se nós não temos o fogo de Deus, as pessoas somos um ser humano como outro qualquer, com todo o respeito, não é certo? Mas se nós temos o fogo de Deus, nós somos alguém que chama a atenção. As pessoas olham para nós, as pessoas querem chegar ao pé de nós. Porquê? Porque estamos em fogo, somos o fogo de Deus, não é? Somos, irmãos, alguma coisa impressionante que toca nas pessoas. Irmão, nós podemos ter uma grande floresta maravilhosa e as pessoas olham para ela e dispersam-se. Mas se por qualquer motivo impróprio ou até menos delicado houver fogo nessa coisa, todas as pessoas vão olhar, vão todos observar, vão todos a correr para ver. Porquê? Porque é o fogo, irmão. E isto é que eu quero despertar a cada um de nós. Nós precisamos de atrair as pessoas a nós. Essa ideia de que, eu pecava, essa pessoa... Não, irmão. Essas pessoas têm que olhar fogo em nós e virem a nós. Têm que chegar a nós. Para quê, irmãos? Para que nós possamos ser úteis na vida dele. E já lá vamos desenvolver um bocadinho mais à frente, mas deixem-me continuar, não é? Ver isto. O povo precisa de chegar até nós porque nós estamos em fogo. Se nós não estamos em fogo, somos normais e as pessoas não despertam, nós não despertamos, mas temos que despertar porque nós somos o quê? O fogo de Deus, não é mesmo?
Irmãos, em Marcos 1, 4 e 5, você lê que as pessoas corriam para João Batista. E porquê? Porque João Batista tinha fogo na palavra de Deus. O João Batista, ele era o pregoeiro, ele vinha a anunciar, ele vinha a sacudir as pessoas, ele vinha a queimar a vida das pessoas. Por isso ele diz, arrependei-vos. Essa era uma mensagem de fogo, arrependei-vos. Muitos vinham para ser batizados sem este arrependimento. E ele diz, voltai, vinde quando estiverdes arrependidos. Era uma mensagem de fogo. E por isso as pessoas corriam para ele, não é? Há um outro exemplo que vocês bem conhecem. O texto, vou mencionar ali em João 4, 28 a 30, não é? Quando aquela mulher samaritana, uma mulher que não tinha boa reputação na sociedade, não é? Que ela era rejeitada por todos, mas vemos Jesus ali sentado com ela, conversando, explicando-lhe, chamando, porque Jesus atraiu a mulher a si. E o que é que aconteceu? Ela, depois de ouvir aquilo tudo, diz o verso 28, olha o que é que ela diz. Ela, a mulher, depois de ter este contacto com este fogo, com Jesus Cristo, ela diz que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E olha o que é que diz o verso 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Porque aquela mulher, né, depois de olhar e receber Jesus, ela ficou em fogo. E então o que é que acontece? Ela correu e veio de ver um homem que me disse tudo. E eles foram e depois diziam assim, olha, agora já não é pelo que tu disseste, mas nós próprios já vimos. Não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Não é? Na igreja primitiva era a mesma coisa, diz lá o texto, já lemos em Atos 2, diz que a igreja crescia cada vez mais. Não é? Há um outro texto que eu esqueci-me de para partilhar com os irmãos, lá em Atos 8:4, diz que os que estavam dispersos, porque houve uma perseguição, eles iam por todo o lado e anunciavam o Evangelho e vinham e corriam as pessoas e a igreja de Deus crescia cada vez mais. Porquê, irmãos? Porque os crentes estavam em fogo. E como eles estavam em fogo, eles atraíam as pessoas. Não porque eram poderosos, não porque, e nós sabíamos que não, mas o que é tinha neles? Algo especial, que era a presença de Deus nas suas vidas, não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. E agora eu chamo a atenção para todos aqueles meus colegas que ministramos e ensinamos a palavra de Deus. Meus queridos, quando nós anunciamos a palavra de Deus, mas com genuinidade, com fogo, há resultados. Porque quando nós partilhamos a mensagem de Deus com a unção da graça de Deus, debaixo da unção de Deus, há fogo. Mas quando as pessoas pregam apenas por profissão, apenas pregam para agradar ao povo, irmãos, pode haver algum fogo, mas é o fogo que rapidamente termina, acaba. Mas que Deus nos ajude, não é? A cada dia que cada irmão, cada irmã, cada pregador, que alguém que ministra, que Deus ajude a poder ministrar com fogo, não é? Porque quando se ministra a palavra de Deus com a unção de Deus, ela sai fogo. E quando ela sai fogo, ela toca nas pessoas, ela atrai as pessoas, não é? Mas quando se prega apenas por profissão, por desenvolvimento da mensagem, só porque tem que ser feito, o que é que falta, irmão? Falta a graça e o poder de Deus e a unção de Deus. E as pessoas podem ter uma emoção momentânea, mas mais tarde ou mais cedo elas vão-se. Porquê? Porque falta o fogo. Porque é o fogo que mantém a chama aberta. Irmãos, se queremos que o fogo de Deus venha até nós, se nós queremos que Ele atraia as pessoas, temos que também deixar que Deus toque verdadeiramente nas nossas vidas. Amém? Deixar que o Espírito de Deus queime, como temos ouvido, os nossos hábitos. Precisamos de viver uma vida íntegra e sincera diante de Deus, para que as pessoas vejam e corram para nós, não é? Precisamos de amar o próximo, de buscar, trazer amabilidade, fraternidade às pessoas, para que as pessoas, não é? Eu gosto muito do texto desta mulher samaritana. Era uma mulher, uma prostituta, uma mulher que não tinha valor na sociedade, mas ela conseguiu, não é? Trazer muitas pessoas a Jesus. Porquê? Porque o Senhor Jesus foi lá ao pé dela, sentou-se ao pé dela, não a marginalizou, não a pôs fora. Esta mulher é uma mulher má, ele fora disso. Não. Eu gosto muito daquele texto e tenho dito aqui muitas vezes e vou sublinhar. Jesus diz, convém-me passar por Samaria.
O povo, era normal que o povo não queria passar por Samaria, porque era um povo mau, um povo... Mas Jesus disse, acabem com essa brincadeira, acabem com isso, eu preciso de chegar ali. Aquela mulher não tem uma vida correta, aquela mulher tem uma vida promíscua, mas ela precisa de salvação. E por isso ele foi lá. E irmãos, é isso que nós precisamos, de mostrar amor às pessoas. As pessoas podem ter os seus sentimentos, podem ter a sua vida até muito menos boa, mas nós precisamos de lhe dizer que Deus ama a todos. E Deus quer salvar a todos. Depois, se eles não querem seguir, isso é um problema deles. Mas nós temos que dizer, olha que Jesus te ama. Irmão, e você tem que abrir, mostrar amor, mostrar fidelidade. Quando nós rejeitamos as pessoas, não conseguimos cativar a nós. Mas quando o Espírito de Deus, o fogo de Deus está em nós, nós somos alguém que atrai. Que Deus nos ajude, não é? Então, finalmente, agora eu quero chamar a vossa atenção para este aspecto também muito importante. Nós temos que atrair as pessoas. O terceiro aspecto é que a fogueira, irmãos, ela em fogo é que dá calor. Certo? A fogueira em fogo é que dá calor. E nós que estamos num país que temos muitas vezes o inverno cheio de neve lá fora, não sabe tão bem chegar a casa, abrir a porta e ter a sua lareira, ter o seu fireplace a trabalhar. Oh, que bom, que quentinho, certo? E no sentido espiritual, irmãos, nós não estamos a viver um mundo que está frio. Estamos a viver um mundo em que as pessoas estão desesperadas, tremem com frio. E o que é que elas precisam? Diga comigo, precisam de fogo, precisam de uma fogueira. E tu e eu somos aquela fogueira que Deus tem neste mundo para nós darmos calor, para nós darmos este apoio, não é? Irmão, a frieza espiritual, biblicamente, irmãos, ela não está apenas relacionada com o afastamento de Deus. A frieza também está na forma como nós não nos relacionamos com a frieza, com o comportamento. Por isso, vejam o que é que disse o primeiro versículo. Lembram-se o que é que disse o apóstolo Paulo? Sede fervorosos no espírito, não sejais vagarosos no cuidado. Há muita gente que é vagaroso no cuidado, não quer fazer nada, não se move, não se envolve, mas Deus não quer isto. Deus quer que tu sejas o fogo, não é? Deus, a apatia, a indiferença, o vazio que existe nas pessoas, irmãos, elas precisam de ser contagiadas por ti e por mim com fervor, com fogo, com amor, para que elas possam sentir-se bem. Amém? Irmãos, você veja ali o que é que o Senhor disse à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, no capítulo 3, verso 15 e 16. O que é que Jesus disse àquela igreja? Era uma igreja, Jesus não estava a falar para pagãos, nem estava a falar, não, estava a falar para uma igreja. O que é que ela diz lá? Eu sei as tuas obras, e o que é que ela diz? Nem és frio, nem és quente. E ele diz, tomara que fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém. Irmãos, este é dos versículos mais fortes que nós podemos ter na nossa igreja, não é? Na nossa igreja no sentido de ensino de Deus, não é? Porque muitas vezes as pessoas ficam apáticas e indiferentes, nem são crente, nem são frio, nem são isto, nem são aquilo, nem estão ferrados. Olha, deixa andar. Não, irmãos, nós temos que deixar que Deus nos torne o quê? Uma fogueira, com fogo, não é? Ele diz, tu nem és que deve, por isso eu vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, que Deus nos ajude a saber esta realidade, irmãos. As pessoas precisam de quente. As pessoas andam à procura de um aquecimento espiritual, porque as pessoas estão vazias, as pessoas estão frias. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser esta fogueira que aquece. Eu anotei aqui 3 ou 4 exemplos interessantes para vos mostrar como o apoio, não é, das pessoas, dos amigos, da família é muito importante na consequência da vitória, não é? Porque nós temos que agir, não é? Temos que agir, porque quando nós agimos, irmãos, nós ajudamos as pessoas. E há vários exemplos. Por exemplo, lembra-se, logo no início, quando Moisés está a tentar, o povo de Israel está contra os amalequitas, tem uma guerra, uma luta, e Moisés está no monte, e vocês sabem o que é que diz a palavra de Deus, não é? Quando Moisés estava de mãos levantadas, quando ele tinha
tinha as mãos no alto, o que é que acontece? Lá embaixo, não é? Israel vencia. Mas quando Moisés começava a fracassar, as suas mãos desciam, o inimigo avançava. E diz a palavra de Deus, diz que Arão e Ur vieram para o lado dele, e qual era o trabalho deles? Levantar-lhe as mãos e fazer com que ele não descaísse. Irmão, nós temos que ser neste mundo os Arões e os Ures, que possam ajudar as pessoas, que muitas delas estão em luta contra o inimigo, estão em luta contra os desafios, estão em luta contra as doenças, estão em luta contra isto e contra aquilo. E nós temos que ser o Arão e o Ur, que levanta a pessoa e diz, anima-te, o Senhor está contigo, eu estou aqui. Nós temos que amar, abraçar, dar calor. Também Davi e Jonatas, outra situação, não é? O Saúl quis matar Davi, não é? Para destruir, mas Jonatas, o filho, fez um pacto com Davi, diz assim, fica tranquilo que eu vou defender, eu vou estar contigo, irmãos. E Davi, irmãos, ficou tão unido a Jonatas, que graças a Deus, depois mais tarde da sua vitória, quando já não existia Davi sabia, diz, quem é? Ainda há por aí alguém que é da família de Jonatas, porque eu quero honrar, porque foi uma amizade tão grande, não é? Porque ele o ajudou. Vemos Paulo e Barnabé, quando Paulo se converteu, muitas das pessoas ficaram receosas, porque ouviam falar de Saulo e agora ele diz que é convertido, cuidado, e diz a palavra de Deus que o irmão Barnabé foi lá e diz, meus irmãos, receba o irmão Paulo, o Senhor tocou nas suas vidas. Irmãos, é este tipo de coisas que nós precisamos de ver, não é? Não rejeitar, não por fora, mas animar, fortalecer. O mesmo aconteceu com Paulo em relação a Timóteo. O Paulo escreveu a Timóteo, filho, não desanimes, sê fiel, lembra-te da tua avó, lembra-te da tua mãe, não desanimes, desperta em ti o tom, porque precisamos muitas vezes, irmãos, destas pessoas que nos animem. Por isso é que nós temos que ser a fogueira, não é? Para que as pessoas possam sentir-se bem. Amém? Há muitas causas, irmãos. Eu tenho aqui, antes de entrarmos numa parte final, algumas causas que são causadoras do esfriamento espiritual. Há questões. Uma delas todos nós sabemos, que é a desobediência a Deus. Quando as pessoas começam a desobedecer a Deus, quando se começam a afastar de Deus, o esfriamento chega e acabou. Também outra coisa, irmão, que é muito importante e todos os crentes têm que estar atentos. Uma coisa que sem querer pode esfriar esta brasa, não é? Pode esfriar, é também as distrações e com outras coisas que não são espirituais. Às vezes as pessoas perdem mais tempo com coisas, com seculares, que são importantes, mas, irmão, não podemos permitir que Deus seja passado para segundo plano, não é? Há muitas coisas que envolvem as nossas vidas, os nossos compromissos seculares, mas, irmão, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando Deus lentamente, e olha o que eu vou dizer, lentamente, e você sabe que uma brasa quando arrefece, ela não arrefece bruscamente, ela vai afrouxando pouco e pouco e pouco e pouco e pouco e pouco, não é? Quando a gente, não é? Às vezes a gente estamos lá a fazer o nosso barbecue e as brasas começam a fazer e a gente tem que estar ali a dar ventinho, a puxar para a brasa vir, não é? E no sentido espiritual, irmãos, o nosso esfriamento espiritual não é de repente, não é de um dia para o outro, é lentamente, começamos a deixar que algumas coisas seculares, assim, isto e aquilo, toquem em nossa vida e depois, sem querer, quando nós a percebemos, irmãos, já muito dificilmente nós regressamos. E você sabe, quando uma brasa se apaga, dificilmente ela volta, não é? É preciso o quê? Quando uma brasa, se o seu irmão pegar numa brasa e a pôr de lado e ela esfria, sabe como é que é a maneira? Ela nunca mais vai ter fogo. Só há uma maneira dela ter fogo outra vez. É pegar nela e metê-la no meio lá das outras todas, não é? Aí ela poderá... Então, o que é que isto mostra? Que o isolamento de uma pessoa, muitas vezes, também é responsável pelo esfriamento espiritual. Se afasta. Depois este aquilo, não gosta deste irmão, não gosta daquela irmã, foi assim na igreja, foi assim da colar, saem fora, não é? Vão-se embora, vão-se afastar e lentamente o inimigo vai tendo vitória e a pessoa vai ficando fria na fé. Por isso, diz a palavra de Deus, o apóstolo, não é a palavra de Deus através do apóstolo diz, não deixeis a vossa congregação. Porquê, irmãos? Porque nós aqui nos animamos, nós aqui nos acantamos, não é? Aqui estamos juntos, irmão. Muitas vezes durante a semana a gente esfria,
problemas na vida, problemas no trabalho, problemas de situações, nós esfriamos, mas quando chegamos aqui, o que é que acontece? Temos o amor do irmão, a bênção de Deus, a presença de Deus, cantamos, louvamos e saímos sempre melhor do que ao que entramos, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. Também o esfriamento pode ser uma razão, não é? De que possa apagar, não é? Porque, irmãos, lá em Levítico, no capítulo 6, versos 12 e 13, vejam como Deus chama a atenção que o fogo que tinha que existir no templo, ele nunca podia apagar. E isto também é para nós. Deus não quer que o nosso fogo que existe em nós, da presença de Deus, se apague. Levítico 6, 12 diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E agora, olha o verso 13 mais uma vez. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, isto também tem que ser transportado para nós. O Espírito de Deus diz que nós não podemos permitir que o fogo, o Espírito de Deus se afaste. Por isso é aquele versículo que nós um bocadinho, vamos ler mais acerca desse melhor. Deus tem, e eu estou a olhar aqui para os meus versículos que eu tinha aqui para partilhar convosco, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9 a 12, mas o primeiro versículo diz: melhor é serem dois do que um. Não, Deus quer a nossa união, Deus quer o nosso ajuntamento. Porquê? Porque anima, fortalece. Vem a continuidade do versículo diz isso precisamente. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Agora aqui também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. A tal fogueira que nós estamos a falar aqui. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E nós aqui temos o cordão de 3 dobras, né? A presença de Deus nas nossas vidas, conosco, né? Ela fica firme. Então que Deus nos ajude, irmãos, não é? Nós sermos os solidários. Eu tinha aqui vários versículos, mas eu vou avançar, e a minha nota final neste ponto é que crentes como lenha, também muitas vezes existe na igreja crentes como lenha, mas uma lenha encharcada. Lenha encharcada, sabe o que é a lenha encharcada? É uma lenha que a gente põe no fogo e aquilo não dá nada, não é? Estamos ali, não é? Vocês estão ali, esta madeira está molhada, não é? E às vezes é assim, irmão, dentro da igreja, às vezes encontramos crentes que estão encharcados de problemas, dificuldades, e eles nunca permitem que o fogo de Deus trabalhe, não é? Mas precisamos deixar que Deus trabalhe na nossa vida, não é? E esses crentes, como, de certa forma, num sentido literal, o quê? Dão mais fumo do que calor, não é? Aquela madeira encharcada às vezes começa a dar só fumo. Irmão, mas Deus não nos chamou para sermos fumaça, não é? Deus chamou-nos para sermos calor, para ser brasa, não é? Então temos que ter este comportamento e dizer: Senhor, eu quero ser uma brasa, eu não quero. Vai, irmão, não permita que as coisas da nossa vida lhe encharquem a sua vida, não é? Porque encharcam a vida com problemas, com dificuldades, e a nossa mente às vezes fica tão encharcada, que nós, irmãos, em vez de darmos o calor, damos fumo. Damos fumo. E às vezes as pessoas, ninguém gosta do fumo, não é? Eu fumo, fecha a porta, olha o fumo e tal, não é? Às vezes a minha esposa farta-se de reclamar comigo. Eu vou fazer a coisa, depois saio para fora, não fecho a porta, e ela diz: está aqui fumo dentro de casa, fecha a porta, não sabes, porquê, irmão? Porque ninguém gosta de fumo. Não é? Irmãos, será que Deus vai gostar do fumo? Não. Então o que Deus quer em ti é que sejas o quê? Uma brasa, um fogo, não é? É isso que Deus quer, não é? Enquanto o diabo quer destruir, por isso diz lá Mateus 24, 12, e porque a maldade se multiplica, o amor de muitos esfriará. É a maldade, é isso que o diabo faz. Quer destruir a cada um de nós, quer tirar este calor de nós. E por isso, aqui está, sim, o último versículo que eu queria ler para vocês nesta manhã. 1 Tessalonicenses 5,19. Querem ler comigo? Nossos irmãos têm lido. É um versículo pequenino, não é? Mas é bonito, não é? Vamos ler todos juntos, por favor? Vamos lá, diz: não extingais o Espírito. Oh, irmão, sabe o que é isto?
Não permitas que o Espírito se entristeça e se afaste. Porque o Espírito de Deus precisa de estar permanentemente em nossa vida. Para quê? Para que nós podermos ser esta brasa vida. Então eu concluo, irmãos, os meus pensamentos nesta manhã, dizendo aos irmãos que nós espiritualmente temos que ser o quê? Como fogueira. E como fogueira tem que haver o quê? Fogo em nós. E o fogo, vocês vimos que é a presença de Deus. Irmão, não deixe que o Espírito de Deus se extinga, se afaste. Não, diga, Senhor, Espírito de Deus, queima a minha vida, não é? Por isso é que dissemos que a madeira tem que ficar em cinza, queima a minha natureza. E dissemos, resumindo, que não há fogueira sem fogo. Nós não podemos ser uma fogueira se colocarmos Deus de fora da nossa vida. Não, Deus tem que estar dentro de nós para Ele poder ser este fogo, Ele queimar esta fogueira e podemos ser realmente importantes para Deus. Dissemos que o fogo atrai. E o fogo dá calor. Então tu e eu, como fogueira de Deus, nós temos que aquecer e ser uma atração para que as pessoas corram para nós, para saber aquilo que Deus tem para cada um de nós. O meu apelo, irmãos, é: não seja uma fogueira sem fogo. Não, seja uma fogueira ativa. Deixe que o Espírito de Deus tome a sua vida e nos torne o quê? Brasas vivas. Amém? Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor e pedir a Deus que realmente Ele seja este elemento importante na nossa vida, para que podemos ser como uma fogueira. Querido Pai Celestial, ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, por estes momentos que temos estado aqui agora olhando, observando, analisando, refletindo sobre a Tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado. Ajuda-me a mim, Senhor, e aos meus queridos irmãos a sermos esta verdadeira fogueira, Senhor, no trabalho, na rua onde vivemos, na cidade onde estamos. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós e ver, Senhor, o fogo de Deus, o fogo, a presença de Deus em nossa vida, para que eles possam correr até nós para receber também este fogo, para se aquentar, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa ser este elemento importante na vida de cada um de nós, ó Senhor. Deus, despede o teu povo em paz e ajuda-nos, Senhor, nesta semana que vai entrar, a que possamos estar avivados, que possamos ser, Senhor, esta brasa viva, para que todos aqueles que estão ao nosso redor se possam animar e fortalecer com a nossa vida. E é no nome de Jesus que eu te peço todas estas coisas, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus ricamente os abençoe, irmãos, e então até domingo, se Deus quiser, e lazamente já estamos num outro mês daqui a bocadinho. Tá bom? Que Deus abençoe, ânimo e força, e sejamos uma brasa viva. Amém.